com a palavra. A paz do Senhor a todos os ouvintes. A paz do Senhor esteja com todos os que me ouvem nesta noite. Irmãos, é motivo de grande alegria para mim poder estar aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor. É motivo de grande alegria e eu tributo essa alegria a Deus. E também quero agradecer ao pastor Kleber, mais uma vez a confiança de me entregar o púlpito para ministrar a palavra. Amém, irmãos? Hoje nós estamos terminando a série Pecador arrependido ou hipócrita convencido, né? Nós estamos findando hoje, eu tenho uma honra de pegar essa parte da finalização desse estudo, que está baseado na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e concomitantemente à sua igreja. A oração do Pai Nosso, uma oração mundialmente conhecida, uma oração rezada em muitas catedrais, oração cantada em versos e em prosa, porém uma oração que nos mostra a profundidade da intimidade, do relacionamento entre o cristão e o Pai Celestial. Então, irmãos, vamos ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 9, que diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, podem se assentar, por favor? A mim me coube nesta noite o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Aí vem uma pergunta, irmãos, que é crucial. Rita, Deus nos induz à tentação? Deus nos conduz à tentação? E é isso que nós vamos aprender juntos, estudando uma porção da palavra de Deus. Irmãos, para estudarmos sobre a tentação, a primeira coisa que nós temos que entender, o que é a tentação? O que é a tentação? Como nós conceituaríamos tentação? Como nós definiríamos, né, o que é a tentação? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma tentação? É uma proposta maligna, porém sedutora, que agride, fere, machuca a vontade de Deus para o homem. Então nós já entendemos o que é uma tentação. É uma proposta sedutora, ela não é agressiva. A tentação não chega grotescamente. A tentação não nos vem de uma forma brutal. Ela é sutil. Ela é algo assim muito sutil que vai mexer com os nossos sentidos. Ela vai mexer, ela vai chegar a entorpecer os nossos sentidos. Segunda coisa que nós precisamos saber sobre tentação. Quem tenta? Quem tenta? Então, nós vamos ver que quem tenta é Satanás. Satanás, em grego, significa opositor, adversário. Ele é o adversário do Pai Celestial. Terceira coisa que nós precisamos saber sobre tentação. Por que ocorrem as tentações? Por que acontecem as tentações? E para nós entendermos exatamente por que as tentações acontecem, nós temos que ir lá para o começo de tudo. Nós temos que ir lá para o princípio, e nós vamos então para o paraíso neste momento. Capítulo 2 de Gênesis. Irmãos, não vai dar para ler todos os versículos, porque
São vários versículos e o tempo é muito escasso, não vai dar. Mas eu peço que os irmãos, os ouvintes que estão em casa, que peguem a sua Bíblia, que leiam, que marquem, que atentamente, né, visualizem, porque é muito importante. Então, nós vamos lá para o paraíso, exatamente capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos dizer assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas do homem o espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós vamos entender o que está acontecendo aqui. O homem é um ser tricotômico, ou seja, ele tem corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O corpo é a parte material. O corpo é o boneco. A parte material é feito de terra. É o corpo. A alma. O que é a alma? Psique, em grego, nefesh, em hebraico. A alma, ela significa o intelecto. A alma do homem é aquela que vai dar vida ao corpo. É o intelecto. É a parte volitiva, são as nossas vontades, sentimentos. Então, a alma serve para vivificar o corpo. E, como o corpo é material, nós somos matéria, estamos presos aos 5 sentidos, ao que vemos, ao que ouvimos, ao que cheiramos, ao que degustamos e ao que tocamos, ao que apalpamos. Então, nós somos materiais. O espírito é a parte nos dada por Deus que vai conectar o homem a Deus, porque Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual. Nós não vemos anjos aqui. Ninguém vê com os olhos materiais. Nós não vemos Deus se locomovendo, se assentando ali, saindo daqui. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, Deus nos deu a parte espiritual, que é o espírito humano. A função do espírito é conectar o homem a Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, cederam à tentação e pecaram, o espírito do homem morreu. Acabou, morreu. Então, o homem perdeu a parte de conexão com Deus. E a alma do homem passou a ser uma alma mundana, passou a ser uma alma desgovernada por Deus. E o apóstolo Paulo vai nos explicar isso. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2 e 3, ele vai dizer que a alma do homem passou a ser governada pelos espíritos e potestades que operam nos filhos da desobediência. Então, a alma humana passou a ser governada pelo sistema satânico de governo mundano. Quando Jesus Cristo salva o homem, quando Jesus Cristo liberta um ser humano, o que acontece? Jesus nos explica no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, nos capítulos 14, 15 e 16, que Jesus, ele manda o Espírito Santo. Jesus nos dá o Espírito dele, o seu Espírito, que vem morar em nós. E o que o Espírito Santo faz em nós? Ele vai vivificar, ressuscitar o nosso espírito que estava morto. Irmãos, eu espero que eu esteja sendo clara, porque é um pouco complexo isso. O Espírito Santo vai ressuscitar o nosso espírito. Então, agora, nós vamos ser novamente conectados com Deus. Seremos novamente conectados com a vontade divina. Mas, o apóstolo Paulo vai nos explicar, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 19 ao 23, que nós, enquanto estamos aqui na terra, nós ainda não alcançamos a total redenção. Ainda não. Paulo vai nos dizer que nós só vamos alcançar a verdadeira, a total, a completa redenção quando for transformado no nosso espírito, alma e corpo.
Então, enquanto estamos aqui na terra, nós vamos viver um combate mortal, também explicado pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17. Paulo está nos dizendo que todo dia existe um combate mortal entre a nossa alma mundana e o nosso espírito ressuscitado pelo Espírito Santo. Esse combate acontece dentro do nosso corpo terreno, dentro do nosso corpo que é pó. Então, todo dia dentro desse corpo aqui, acontece uma batalha travada entre a nossa alma mundana e o nosso espírito vivificado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, assim como o Espírito Santo dá ao nosso espírito as armas para lutar, jejum, oração, fé, a palavra, a tentação é uma arma que o diabo entrega a nós, para que a nossa alma combata o nosso espírito. Estou sendo clara? Dá para entender? Então, por que ocorrem as tentações? Né? A tentação ocorre porque há um combate dentro de nós, entre a nossa alma e o nosso espírito. A tentação é uma munição dada por Satanás à nossa alma para combater o nosso espírito. Quando? Aí vem a quarta pergunta. Então, a primeira pergunta, o que é a tentação? A segunda, quem tenta? A terceira, por que ocorrem as tentações? Nós temos que entender isso. Aí vem a quarta pergunta, quando nós somos tentados? Quando as tentações ocorrem? Quando? E, para tanto, esse eu quero ler com vocês, que está na Epístola de São Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13, até o versículo 15. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, olha só o que São Tiago está nos dizendo. Quando somos tentados? Quando a nossa vontade ou as nossas necessidades estão fortemente aguçadas. Então, o mal vai passando perto de nós, trazendo uma proposta muito sedutora, uma proposta que ele vai jogar isso a nós, é uma proposta que, se nós dermos atenção, nós seremos entorpecidos pelos sentidos. Certo? Rita, então a Bíblia é contraditória? A Bíblia é contraditória porque, se São Tiago está dizendo que Deus não tenta ninguém, como é que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas nos diz que o Espírito Santo impeliu, empurrou, levou Jesus a ser tentado por Satanás? Tem uma contradição? Não, não tem contradição. Para entendermos isso, nós temos que entender que Jesus, ele era um homem totalmente diferente de nós. Jesus não tinha pecado. A alma de Jesus não era desgovernada, a alma de Jesus não era mundana. A alma de Jesus, ela agia perfeitamente no corpo de Jesus, ela era perfeitamente conectada ao Espírito de Jesus, e o Espírito de Jesus era plenamente guiado pelo Espírito Santo. Diferente de nós, que a nossa alma é mundana. Então, o que aconteceu? Para Jesus ter o seu ministério completo, ele precisava ser tentado. Por quê? Porque o homem caiu por causa de uma tentação. Para que Jesus restaurasse todas as coisas, seria necessário ser tentado. Então, por isso, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Jesus, para ser tentado, ele precisava estar em fraqueza de carne. E a Bíblia vai nos dizer
que o Espírito... Jesus já estava no deserto, porque a Bíblia diz que João batizava no deserto. Então, quando Jesus foi batizado, ele já estava no deserto. Mas os evangelistas vão nos dizer que o Espírito empurrou Jesus para um deserto mais profundo. São Marcos vai nos dizer no capítulo 1 que lá tinha feras. São Marcos e São Lucas vai nos dizer que Jesus foi tentado os 40 dias. E São Mateus e São Lucas vai nos contar o final da tentação. Então, irmãos, Jesus foi impelido ao deserto. Nós sabemos que o deserto é um lugar muito inóspito, que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, Jesus não tinha condições de dormir direito no deserto, irmãos. Não tem lugar confortável para dormir no deserto. Lá tinha feras. Nós sabemos que o deserto tem leões, tem chacais. O deserto tem hienas, o deserto tem serpentes. Lá não tinha comida. Lá não tinha água. Então, Jesus ficou 40 dias sem dormir direito. Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Aí São Mateus e São Lucas vão narrar o final da tentação. Irmãos, é impossível falar de tentação sem falar da tentação de Cristo. Há pessoas que dizem que o diabo chegou citando a Bíblia para Jesus. Não. O diabo chegou para Jesus com a primeira tentação narrada, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que esses pães se transformem manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que configura a tentação? Vamos ver o que configura a tentação nessa frase do diabo. A Bíblia nos diz, São Mateus e São Lucas, no capítulo 4, os dois evangelistas no capítulo 4 vão dizer que Jesus tinha terminado, passado os 40 dias, Jesus teve fome. Então, acabou o jejum de Jesus nos 40 dias. Jesus já tinha terminado os 40 dias proposto pelo Pai. Já tinha terminado. É pecado transformar a pedra em pão? É pecado? Não, claro que não. De jeito nenhum. Vamos ver o que configura a tentação. Se Jesus já tinha acabado o jejum, o que tinha de mais? Ele estava com fome, a Bíblia diz que ele estava com fome. O que tinha de mais ele transformar pedra em pão? Não tinha nada. Assim nós pensaríamos hoje. Já fiz o que Deus mandou, né? Essa tentação ela é muito atual, porém ela vem com uma roupagem nova para a gente, mas ela é muito atual. Qual é a proposta de Satanás? Você vai ficar aqui sentado esperando Deus te dar o pão? Você é filho de Deus, você é igualzinho ele, você tem todo o poder. Então, transforma as pedras. Não me diga que você vai esperar tudo de Deus. Essa tentação, irmãos, é muito atual. Quantas vezes nós ouvimos isso? Para que orar buscando vontade de Deus? Se você não fizer, não vai acontecer. Quantas vezes eu ouvi isso? Não é? Para quê? Se você não se movimentasse, não é isso? Aonde configura a tentação? Em que Jesus, ele era totalmente dependente do Pai. Então, foi Jesus quem sacou a palavra, foi Jesus quem usou a palavra primeiro e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás parte para a segunda tentação. A Bíblia diz que ele levou Jesus ao pináculo do templo. O que é o pináculo? O lugar mais alto do templo. E ele disse assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí ele usa a palavra. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para segurar nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Qual era a proposta do diabo? A proposta do diabo era a seguinte:
Você é o Messias, você é o Filho de Deus, né? O templo estava cheio de pessoas. Lá tinha os sacerdotes, lá tinha o sumo sacerdote, lá tinha os escribas, lá tinha levitas, lá tinha os cambiadores, os vendedores, lá tinha pessoas a todo momento ofertando sacrifício pelos pecados. As ruas em volta do templo eram cheinhas de mercadores, então tinha muita gente comprando e vendendo. A proposta do diabo era: joga-te daqui abaixo, porque você é filho de Deus, Deus não vai deixar você morrer. Ele vai mandar os anjos vão vir te socorrer. Só que os homens, as pessoas, não vão ver os anjos, porque o anjo é espiritual. Então você vai começar a ter o ministério bombando. Você vai começar o teu ministério impactando as pessoas. Você vai pular do pináculo, vai cair vivo lá. Aí você pode dizer: eu sou o Messias, que todo mundo vai te seguir. Atalhos. Não é isso que o diabo propõe para a gente até hoje? Você vai fazer isso, você vai orar, jejuar, que isso, rapaz? Olha, imagina, você vai fazer isso? Não, não precisa. Não é isso que os jovens na igreja muitas das vezes ouvem? Você já está noivo, vocês já estão noivos, vão casar. Imagina, vocês podem ter um relacionamento sexual, vocês vão casar, praticamente estão casados. O pastor já abençoou vocês. O que tem de mais? Atalhos. Até hoje, irmãos, essas tentações, elas são muito atuais, porém de roupagem diferente. Aí Jesus responde: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí Satanás saca a terceira tentação. Ele leva Jesus a um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo. E diz para Jesus, mostra os reinos e toda a sua glória, e diz para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que significa essa tentação? O que significa isso? Não precisa você sofrer, não precisa você passar pelo caminho espinhoso. Eu te dou o caminho do sucesso, da fama, do reconhecimento, dinheiro. Irmãos, essa proposta é muito atual, não é? Nossa, rapaz, você toca tão bem na igreja, você toca tão bem, o mundo precisa te conhecer. Nossa, irmã, a irmã tem uma voz, por que a irmã não se inscreve lá no Ídolos? Vai lá, irmã, o mundo, as pessoas precisam conhecer seu talento. Né? Você vai ficar dentro de uma igreja, de uma igrejinha? Não foi assim? E nós temos conhecimento de cantores, que começaram cantando no coral da igreja. Nós temos conhecimento de cantores, que começaram cantando na igreja e se tornaram famosíssimos no mundo, famosíssimos. Mas como São Tiago diz, o preço da tentação vem, o salário do pecado é a morte, disse São Paulo. São cantores que morreram de overdose, de cocaína, de drogas, barbitúricos, né? Morreram afastados de Deus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quantas pessoas têm se prostrado e adorado em troca do sucesso, da fama, do brilho do sucesso? O brilho do sucesso tem ofuscado muito cristão. Então, quando somos tentados? Quando? Quando a nossa vontade é aguçada. O mal vem dando uma massagem, né? Ele faz uma massagem na nossa vontade. A nossa vontade infla. E ela escurece a vontade de Deus. Irmãos, consequências de cedermos à tentação. E é impossível falar das consequências de cedermos à tentação sem falar do grande rei Davi. Quando nós cedemos à tentação, o que acontece conosco? O que acontece? Irmãos, o rei Davi é um homem admirável. Eu particularmente admiro demais o rei Davi. Ele foi um homem admirado por Deus e pelos homens. O rei Davi, ele não é um homem comum, humanamente falando. Por quê? Deus deu testemunho dele.
Deus disse, achei um homem segundo o meu coração. Se nós estudarmos a Bíblia mesmo, cautelosamente, nós vamos ver que o relacionamento de Deus com Davi era um relacionamento muito diferente. Muito diferente. Deus tratava Davi de uma forma diferente, e Davi tratava Deus de uma forma diferente. A Bíblia diz que o rei Davi, quando ele era ainda menino, ele era preterido pelos pais e pelos irmãos. Enquanto os irmãos serviam no exército de Israel, ele foi jogado lá nos currais para cuidar das ovelhas. A Bíblia diz que Deus tirou Davi dos currais e fez de Davi um grande chefe de nação. Deus fez de Davi um estrategista nato. Davi, gente, olha, se nós formos estudar estratégias de guerra de Davi, é uma coisa muito grande. Irmãos, Davi era estrategista, ele era militar, ele foi rei, ele era poeta, ele era profeta, ele era luthier. Davi tinha muitas virtudes. Mas se tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante no rei Davi, é que mesmo sendo, Davi era um líder nato, mesmo sendo um grande estrategista, ele nunca atribuiu as vitórias ao seu próprio braço, ele sempre tributava as suas vitórias a Deus. Ele reconhecia que era Deus quem lhe dava a vitória. Irmãos, Davi, ele era um líder, num potencial tão grande, que a Bíblia nos registra que os soldados, os liderados de Davi, seus capitães, seus generais, o amavam grandemente. Isso nós vamos ler quando nós lemos a história dos valentes de Davi. Eu quero citar só duas passagens que eu acho muito interessante. Uma delas aconteceu quando o exército de Israel estava brigando com o exército filisteu, e a Bíblia diz que o rei Davi estava muito cansado, muito cansado. Então ele, em combate, porém cansado, a Bíblia diz que veio um gigante filisteu, e ele ia matar Davi. Então um dos soldados, não me lembro agora se foi Amasa ou Abisai, mas um dos soldados dele, quando viu aquilo, matou o gigante. Então o exército de Israel naquele dia, eles fizeram um acordo. Eles acordaram com Davi, você não vai mais sair conosco nas pelejas, porque nós somos muitos. Se nós morrermos, não vai fazer falta. Mas você não, você é único. Se você morrer, olha o que os liderados de Davi disse para ele, se você morrer, vai se apagar a lâmpada de Israel. Olha como que os soldados viam Davi. Uma outra feita, os filhos de Israel, o exército de Israel estava brigando contra o exército de Amon, naquela guerra contra os amonitas. Essa guerra está narrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. A Bíblia diz que essa guerra durou mais de um ano, demorou muito tempo, mas quando o exército de Israel, liderado pelo general Joabe, entrou na capital, eles conseguiram vencer a fortaleza, e que eles entraram e renderam o rei, Joabe disse assim, corre, vai chamar Davi e o restante do povo, porque senão eles vão me coroar rei. Aí os soldados foram, Davi voltou com o restante do povo e Davi terminou a batalha. A Bíblia diz que naquele dia foi colocada uma coroa na cabeça de Davi, que pesava, uma coroa totalmente de ouro, pesando 30 quilos, repleta de joias preciosas. Irmãos, então nós vemos o apreço que os soldados, generais, capitães, tinham por Davi. Ele era um líder admirável. Davi era um líder admirável. Mas este homem, segundo o coração de Deus, também caiu em tentação. A Bíblia vai nos narrar, todos nós conhecemos a história, que certa feita era para ele ter ido à guerra, ele não foi, né? Não foi, ele ficou no palácio, e quando a esposa de um dos seus soldados se banhava, Davi desejou aquela mulher, mandou chamá-la em oculto para o palácio, se deitou com ela engravidou, ele mandou buscar o soldado para dormir com ela, o soldado se recusou, ele mandou matar o soldado pela espada do inimigo, desposou ela, colocou ela no palácio. Mas o que me chama muito a atenção nessa história é que Davi fez isso, mas a consciência dele ficou cauterizada. Até então, ele não tinha se dado conta da gravidade do que ele tinha cometido, porque é isso que o pecado faz conosco, cauteriza a nossa mente. Às vezes nós estamos pecando e a gente não tem noção. E para Davi estava tudo ok. Até que Deus manda Natã, o profeta,
conversar com ele. Capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Natã vai repreender Davi. Só que Natã não chega repreendendo. Natã, ele vai contar uma parábola, e nós conhecemos a parábola. Todos nós conhecemos. E o que eu quero ressaltar aqui é que o relacionamento do rei Davi com Deus era algo tão extraordinário que Deus não sentencia Davi. Nós vamos ler a história dos reis de Israel, nós vamos ler a história de Crônicas, nós vamos ver que todas as vezes que um rei pecava, Deus sentenciava. Deus sentenciou todos. Deus não sentenciou Davi. Deus deixou Davi se sentenciar. Olha que coisa. No versículo 6, os irmãos, quando puder, leiam, quem estiver em casa me acompanhando, leia, versículo 6, capítulo 12 do livro de 2 Samuel. Natã acabou de contar a parábola para Davi, a Bíblia diz que Davi se ira, e diz assim, ele sentencia, ele diz, digno de morte é este homem. E ele não para por aí, ele diz assim, este homem deverá pagar 4 vezes pela ovelha que morreu. Davi se sentencia. Então Deus diz para Davi, Davi, você é digno de morte, mas você não vai morrer. Né? Você não vai morrer. Em contrapartida, a espada nunca sairá da sua casa. Então, na realidade, Deus fez uma troca. Ele não deixou Davi morrer, mas ele permitiu que a espada entrasse na casa de Davi. E nós vemos que Davi perdeu 4 filhos pela vida de Urias. Primeiro morreu o filho de Batseba, depois morreu Aminon, depois morreu Absalão, e por último Salomão matou Adonias. Davi perdeu 4 filhos pela vida de Urias. Então nós vemos que apesar de ter um relacionamento extraordinário com Deus, Davi pecou. E quando Natã disse, tu és esse homem, Davi, aí a Bíblia diz que ele se jogou no chão, aí a consciência dele veio à tona. Aí ele se deu conta do tamanho do pecado que ele tinha cometido. Aí, a partir daí, a vida de Davi mudou. Porque entrou na casa de Davi a desonra, a vergonha, a morte, o estupro. Aí tudo que não presta, a cobiça entrou na casa de Davi. E a casa de Davi virou um inferno. Nunca mais teve paz. Nunca mais Davi teve paz. Por quê? Consequências de ceder à tentação. Consequência de quando nós não pensamos na vontade de Deus. Como foi que Jesus venceu as tentações? Jesus não foi entorpecido, né, pela sedução da proposta diabólica. Quando o inimigo falava, ele logo se lembrava da palavra de Deus. Ele logo se lembrava da vontade de Deus. O que não aconteceu com Eva. Quando o diabo disse para Eva assim, olha, não foi bem isso que Deus disse. Deus disse que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a ele, conhecendo a verdade. Irmãos, Eva inalou aquilo, que o sentido dela foi longe. Ela não lembrou mais no que Deus tinha falado. O sentido dela foi longe. Ela pensou na probabilidade de se tornar igual a Deus. Cedeu, caiu. Em consequência, o que aconteceu? Adão entregou nas mãos de Satanás todos os reinos deste mundo. Porque quando Deus fez Adão, Deus disse assim, Adão, você vai dominar sobre todo o mundo. Tudo isso aqui é seu. Quando Adão pecou, ele entregou nas mãos do diabo. Então, irmãos, nós temos que saber o que é tentação. E saber como lutar. Temos sempre que entender que a vontade de Deus, ela é soberana. E São Tiago, ele está nos dizendo aqui o seguinte, quando a tentação vem, e ela nos seduz, é como se fosse o óvulo sendo fecundado dentro do útero materno, vai gerar uma vida, vai gerar uma criança. Assim é a tentação.
quando nós damos ouvido, fatalmente dentro de nós vai nascer o pecado. E nós vamos alimentando, cada vez que nós pensamos, todo esse dinheiro resolveria o meu problema. Nossa, se eu saísse com aquela pessoa, aquilo seria status para mim. Nossa, subir de cargo agora, hein? Daria para tocar meu carro. Né? Quando nós damos ouvidos à tentação, né? A proposta do diabo é, ninguém está vendo. Quando um ex-alcoólatra, né, um alcoólatra é convertido a Jesus, e ele se torna um ex-alcoólatra, ele vem para a igreja, está servindo a Jesus fielmente, lá um dia, o diabo passa lá longe, e traz para ele a proposta, rapaz, na Bíblia não está escrito, não foi o grande apóstolo dos gentios que estava aconselhando a Timóteo tomar um vinho? Se Paulo, rapaz, aconselhava, por que é que você não pode tomar um cálicezinho? Aí a pessoa, é mesmo, sabe que eu não tinha pensado nisso? A vontade dele, infla a vontade. Aí, coitado do irmão, um cálicezinho hoje, 2 cálicezinhos, 3 cálicezinhos. Bom, já estou bebendo um vinho, uma cerveja não é nada. Uma cerveja, 2 cervejas, um engradado, um copinho de pinga, uma garrafa de pinga. Daqui a pouco, cadê o irmão? Escravizado pelo álcool novamente. Rapaz, fuma um cigarro, um só. Ninguém vai ver. Um só, imagina se tem nada a ver. Nada a ver, um cigarro. Aí a pessoa fuma 1 cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros. Ele se esquece, nós nos esquecemos, né? Na realidade nós nos esquecemos quando nós somos tentados das palavras de Jesus. Jesus disse assim, olha, tudo o que fizeres em oculto vai vir à tona. Nada há em oculto que não haja de ser manifestado. Jesus disse assim, tudo que for apregoado, tudo que for falado aos ouvidos num gabinete será apregoado em cima dos telhados. Não tem nada em oculto. Rapaz, se você sair com aquela mulher hoje, ninguém vai saber. Vai num hotel, ninguém vai saber. Ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Daqui a pouco a família está destruída. E a pessoa envergonhada publicamente. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Chamou Batseba em oculto no seu palácio, mas Absalão se deitou com as suas concubinas no terraço do palácio. Todo mundo viu. A vergonha é pública. Né? Quantas vezes nós recebemos propostas no nosso serviço, se você afastar aquela pessoa, eu te dou a promoção. Aí a gente, promoção, cairia bem agora, hein? Nossa, eu estou precisando. Nós damos ouvido. Quando nós tínhamos que fazer igual a Jesus, é na hora. Está escrito, Satanás. Na última tentação, Jesus falou assim, vai daqui, sai daqui, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto. Então, irmãos, aí o tema da pregação de hoje, livrai-me de mim mesmo, porque o pecado está em mim, o pecado está na minha alma mundana, combatendo com o meu espírito aqui dentro todo dia. Livrai-me de mim mesmo. Aí Jesus nos ensinando a oração, ele diz assim, livra-nos do mal, Senhor, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor de todas as coisas. E agora eu quero ver com vocês consequências de vencermos as tentações, consequências de resistirmos às tentações. Não vai dar tempo de ler todos os versículos, mas eu gostaria que vocês, viessem comigo. Jesus vai nos dizer, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7, Jesus vai dizer assim,
ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está escondida no paraíso. Olha o contraste dos vencedores, olha o contraste da igreja de Cristo com o primeiro casal, que comeu o fruto e foi expulso do paraíso. Comeu o fruto em rebeldia à palavra de Deus e foi expulso do paraíso. Jesus vai levar a igreja ao paraíso e vai dar-lhe de comer do fruto da árvore da vida. Então nós vemos a consequência do casal que cedeu e agora nós vemos as consequências de quem resiste às tentações. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Adão e Eva cederam à tentação e, consequentemente, trouxeram a morte para toda a raça humana. O salário do pecado é a morte, disse o apóstolo Paulo. Jesus disse, ao que vencer, aos vencedores, não sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 17. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer o maná escondido. Em contraposto ao povo de Israel, que nós vamos ver que o povo de Israel, semelhante a Jesus, eles foram batizados no mar, batizados na água. Quando saíram do batismo na água, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá no capítulo 10 de Romanos. Quando eles saíram da água, eles entraram no deserto, eles peregrinaram 40 anos no deserto. Jesus saiu da água, foi para o deserto, ficou 40 dias. O povo de Israel ficou 40 anos. 40 anos eles sofreram tentação no deserto, cederam a todas. Cederam a todas. E a Bíblia vai nos falar que Deus ficou muito irado com eles. Então Jesus está dizendo aqui, isso é contraposto ao povo de Israel. Ao que vencer, dar-lhe-ei o verdadeiro maná, o maná escondido. Apocalipse no capítulo 2, no versículo 26. Olha que coisa linda. Jesus vai dizer assim, ao que vencer, dar-lhe-ei poder sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Quando Adão pecou, Adão entregou para o diabo as nações, os reinos que pertenciam ao homem, pertencia a Adão. Deus disse, você vai dominar sobre tudo. Adão sucumbiu à tentação e entregou nas mãos do diabo. Nós vemos que quando o diabo aparece para Jesus na terceira tentação, ele fala assim, ele mostra o reino do mundo e a sua glória, e ele fala assim, olha, tudo isso foi me dado, e eu os dou a quem eu quero. Vocês podem ver que Jesus não contradisse isso, porque na realidade Adão entregou nas mãos do diabo os reinos deste mundo. Jesus vai dizer no versículo 26, ao que vencer, dar-lhe-ei poder sobre as nações. Aos meus vencedores, aos que venceram comigo, eu vou conceder que reine sobre as nações. Capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 5, Jesus vai dizer assim, ao que vencer, será vestido de vestes brancas e terá o seu nome escrito no livro da vida. Quando Adão e Eva pecou, eles descobriram que estavam nus. E Deus precisou coser para eles vestes de pele de cordeiro. Mas Jesus está dizendo, aos meus vencedores, eu lhes darei vestes brancas. Eu escreverei o nome deles no livro da vida, de maneira que não será arriscado. Apocalipse capítulo 3, no versículo 12. Jesus diz assim, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca sairá de lá. Em contrapartida aos nossos pais que foram expulsos do paraíso,
que por causa do pecado tiveram que ser banidos do paraíso. Jesus disse assim: aos meus vencedores, eu considerei que eles sejam firmados na casa de meu Pai, no templo do meu Deus, e de lá eles nunca sairão, nunca serão expulsos. E fechando agora, essa é maravilhosa. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21, Jesus vai dizer assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se assentem comigo no meu trono, como eu venci, e me assentei no trono com o meu Pai. Essa contraposição é a um anjo de luz, que um dia, no seu coração disse: subirei às mais altas nuvens, no trono da congregação me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse: ao que vencer, aos meus vencedores, eu os colocarei no meu trono. Se assentarão comigo, reinarão comigo, como eu venci e reino com meu Pai. Então, irmãos, aos vencedores, Jesus vai devolver tudo aos que os que sucumbiram entregaram. Então, irmãos, é muito singular ser cristão. As promessas de Deus para nós, elas são fantásticas. Elas são poderosíssimas. E eu fecho nesta noite esse estudo com muita alegria no meu coração, dizendo a cada um de vocês: seja fiel ao que vencer. Jesus disse assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A vitória vem daquele que é dono, que tem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Quantas das vezes no nosso dia a dia somos tentados, irmãos, a cair. E quando caímos, não tem quem nos levanta, não. Se não é Deus e as suas misericórdias, irmãos, o rei Davi amargou o preço da sua queda por toda a sua vida, até o final da sua vida. O próprio filho queria usurpar o trono do rei Davi e ia matá-lo. Absalão iria matar Davi, não fosse Deus intervir. Imagina um filho matar um pai por causa do reino. Conhecedores do Deus de Israel. Ora, foi Absalão quem matou Aminon, o irmão dele. Ora, foi Salomão quem matou Adonias, o irmão dele. Olha em que pé que chegou a casa do rei Davi. É isso que o diabo faz com a gente. A vergonha é pública. É isso que o diabo faz com cada um. Primeiro ele passa, oferece. E São Tiago está dizendo aqui: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós temos que escolher. Enquanto Cristo não nos arrebata, vai continuar essa briga entre a nossa alma mundana e o nosso espírito. Mas nós temos que escolher o caminho de Deus. Temos que saber que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer pela atenção, quero agradecer por vocês terem me suportado, que Deus nos abençoe e continue falando aos nossos corações. Amém? Amém, que Deus abençoe grandemente a nossa irmã Rita, que trouxe um estudo, que trouxe uma palavra eficaz aos nossos corações. Nos resta orar e agradecer a Deus por esta palavra eficaz, por esta palavra que tocou os corações nesta noite. Muito obrigado aos irmãos do louvor, os levitas, muito obrigado aos irmãos que estão filmando, muito obrigado a todos os ouvintes, que Deus abençoe e oremos neste exato momento. Bendito Deus. E eterno Pai que estás nos céus, eu te agradeço, ó Deus, pela palavra que a tua serva nos trouxe, pela palavra, Senhor, vinda do teu coração, do coração de Deus para o nosso coração. Deus, e agora eu te peço, abençoa todos os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo. Ó Deus, abençoa aqueles que dizem: ore por mim, que necessita de uma bênção, de um milagre, de uma cura, de uma libertação. E eu oro e profetizo e eu determino que todo mal saia em nome de Jesus Cristo. Pai, conceda um milagre a estas vidas, aqueles que dizem: ore por mim. Eu oro agora, em nome de Jesus Cristo, juntamente com essa equipe de transmissão.
E nós declaramos a bênção, nós declaramos a saúde, nós declaramos a paz, nós declaramos a saúde, a paz e a alegria, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar orando pelo pastor Kleber, que ele está na bênção, mas a oração nunca é demais. Que Deus abençoe. Muito obrigado.